Começando com o cálculo 4, aqui temos uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Tá? A equação está em preto. Primeiro passo que devemos tomar. Já que temos uma função de y multiplicado pelo dx e uma função de x multiplicado por dy, devemos inverter as duas ordens. Como? Multiplicamos essa equação inteira por 1 sobre y mais 1, y quadrado mais 1, e multiplicar também por 1 sobre 1 mais x quadrado. Fazendo isso, encontraremos uma equação assim: dx sobre 1 mais x quadrado mais dy sobre 1 mais y quadrado igual a zero. Ou seja, deixamos todas as variáveis nos seus respectivos lugares, y com y, x com x. Fazendo isso, integramos tudo, inclusive o zero. Segundo o formato dessas integrais, nós devemos utilizar esta fórmula: integral de du sobre a quadrado mais u quadrado igual a 1 sobre a arco tangente de u sobre a mais c. Integrando utilizando esta fórmula, encontramos que a quadrado é igual a 1, ou seja, a é igual a 1. O quadrado é igual a x quadrado, ou seja, u igual a x, du igual a dx. O mesmo para o y. O quadrado é igual a y quadrado, u igual a y, du igual a dy. Verificando que a fórmula funciona, nós substituímos nas duas integrais. 1 sobre a, 1 sobre 1. Aqui também 1 sobre 1. Arco tangente de x sobre 1 é o próprio x, mais arco tangente de y sobre 1, que é o próprio y, igual a c, pois integramos as três integrais. Agora, uma ferramenta para que possamos trabalhar somente com x e com y, retirando assim o arco tangente. Definimos então que o arco tangente de x é igual a a e o arco tangente de y é igual a b. Ou seja, invertendo o arco tangente, transformamos ele em tangente de a igual a x. Mesma coisa com o arco tangente de y igual a b, transformamos em tangente de b igual a y. Encontrando e utilizando a relação fundamental da tangente, na tabela tem que tangente de a mais b, de a mais ou menos b, é igual a tangente de a mais ou menos tangente de b. Mas como aqui é arco tangente de x mais arco tangente de y, então nós vamos utilizar o sinal mais, dividido por 1 menos tangente de a vezes tangente de b. Tangente de a é igual a x, de b igual a y, sobre 1 menos x vezes y igual a c. Passamos 1 menos xy multiplicando com c, assim encontrando a resposta final. Bom, agora temos a função ex vezes tangente de y dx mais 5 mais ex, tudo vezes secante ao quadrado de y dy igual a zero. Procedemos da seguinte maneira, já que é uma função de variáveis separáveis. Ou seja, podemos multiplicar a função toda por 1 sobre tangente de y. E também multiplicar a função toda por 1 sobre 5 mais ex. Fazendo isso, verificamos que conseguimos separar x de y, ficando ex dx sobre 5 mais ex, mais secante ao quadrado de y dy sobre tangente de y igual a zero. Separando as variáveis, integramos as três, inclusive integrando zero. A integral dessas duas integrais baseia-se na integral de du sobre u, igual a log de u mais c, pois os seus respectivos denominadores têm expoente 1, e se derivarmos esse denominador, no caso u igual a 5 mais ex, encontramos du igual a ex dx. E se derivarmos tangente de y, encontramos secante ao quadrado de y dy. Assim ficando log de 5 mais ex mais log de tangente de y igual a c. O exercício terminou aqui, mas para a questão de simplificar o exercício e deixá-lo mais otimizado, podemos proceder da seguinte forma. Já que temos uma soma de logaritmos, então multiplicamos os seus respectivos valores. Tangente de y vezes 5 mais elevado a x e colocando dentro de um logaritmo só, igualando a c, já que integramos todo mundo.
Segundo a propriedade do logaritmo neperiano, a base do log de n é sempre e. Ou seja, fazemos e elevado a c igual ao valor do logaritmo. Ou seja, e elevado a c igual a tangente de y vezes 5 mais x. Já que e elevado a c é uma constante, então transformamos ela unicamente numa constante c. Podemos fazer isso. Igual a tangente de y vezes 5 mais x. Assim termina o exercício. Agora temos um novo tipo de equação. Essa equação aqui nós denominamos de homogênea, mas como descobrimos se ela é homogênea? Primeira coisa que fazemos é esse teste aqui. Temos 9x menos 3y vezes dx, mais y mais 3x vezes dy. Se formos tentar fazer por variáveis separadas, não vamos conseguir separar x de y, pois eles estão embutidos na mesma equação, então não tem como isolar. Nesse caso, partimos para outra ferramenta. Ou seja, isolamos dy e dx e fazemos dy dividido por dx. Dessa forma, temos dy sobre dx igual a 3y menos 9x dividido por y mais 3x. Como que chegamos aqui? Isolamos essa equação aqui, a parcial de dx, por outro lado, ela fica negativa. Já que fica negativa, então invertemos. Ao invés de ficar menos 3y, ele fica mais. Ao invés de ficar mais 9x, ele fica menos. Aí passamos dx dividindo o dy. O próximo passo a seguir é dividir o numerador, 3y menos 9x por x, e o denominador por x também. Assim temos uma função homogênea, ou seja, dy sobre dx é igual a 3 vezes y sobre x menos 9, dividido por y sobre x mais 3, tendo a função homogênea. Aí procedemos da seguinte forma. Y sobre x nós substituímos por v. O x passa multiplicando v. Aí derivamos o y em função de x e de v. Aplicamos a fórmula da multiplicação de variáveis. V u' mais u v', tendo dy sobre dx, que é igual a v, mais x vezes derivada de v em função de dx. Essa fórmula em vermelho é padrão. É um procedimento padrão não homogêneo. Ou seja, aí substituímos v mais x dv sobre dx no lugar do dy sobre dx, ficando assim. E onde tem o y sobre x, nós substituímos pelo v. Aqui. Depois de substituir, passamos o v, por outro lado ele fica menos v. Aí fazemos o emisso entre essa fração e o menos b, ficando assim. 3v menos 9, menos v ao quadrado, menos 3v, tudo dividido por v mais 3. 3v cancela com menos 3v, aí fica só menos 9 com menos v quadrado. O que vai acontecer agora? Vamos fazer as variáveis separáveis. Transformamos essa equação numa equação diferencial ordinária de variáveis separáveis. Ou seja, devemos isolar v para um lado e o x para o outro para integrar os dois. O que podemos fazer? Passamos o dv multiplicando o v mais 3 e invertemos as duas equações. Ou seja, os denominadores viram numeradores, ficando assim. V mais 3 vezes dv dividido por v quadrado mais 9, igual a menos integral de dx sobre x. Integral de v mais 3dv podemos separar em duas integrais. Integral de v dv sobre v quadrado mais 9 mais integral de 3dv sobre v quadrado mais 9 mais integral de dx igual a integral de zero. A primeira integral utilizamos du sobre u. U é v quadrado mais 9, então du vai ser 2v dv. Se é 2, multiplico 2 aqui dentro e meio aqui fora. A segunda integral é a integral do arco tangente. A quadrado igual a 9, então a igual a 3. U quadrado igual a v quadrado, u igual a v, du igual a dv. Integral de dx sobre x é o próprio log de x. Integral de zero é uma constante.
Feito as integrais, encontramos o seguinte: meio, log n hiperando de v quadrado mais 9, mais 3 vezes 1/3 de arco tangente de v sobre 3, mais log de x igual a c. 3 sobre 3, cancela. Multiplicamos a linha inteira por 2 e temos log n hiperando de v ao quadrado mais 9, mais 2 log de x, mais 2 arco tangente de v sobre 3 igual a c. Como eu tenho log mais log, fica o x quadrado, porque já que esse log de x está multiplicado por 2, é a mesma coisa que esse 2 tornar-se a um expoente de x, ou seja, vai ficar log de x quadrado. Então, x quadrado vezes v quadrado mais 9, já que está somando os logs, igual ao c menos 2 arco tangente de v sobre 3. No log neperiano, eu tenho base e, ou seja, e elevado a c menos 2 arco tangente. Feito isso, eu substituo v finalmente por y sobre x, ou seja, e elevado a c menos 2 arco tangente de y sobre 3x igual a x quadrado, o v quadrado vira y quadrado sobre x quadrado mais 9. Como eu tenho e elevado a c menos 2 arco tangente, é a mesma coisa que eu tiver e elevado a c vezes e elevado a menos 2 arco tangente. Ou seja, o elevado a c não passa de uma constante. Então, eu multiplico por e elevado a menos 2 arco tangente de y sobre 3x igual a y quadrado mais 9x quadrado, pois eu fiz a distributiva de x quadrado aqui e aqui. X quadrado cancela com esse, mas sobra um x quadrado aqui. Então, fica y quadrado mais 9x quadrado.